Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui, eu, Sônia Gondim e Ana Lúcia Richler, pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia, para falar um pouquinho para vocês a respeito da pesquisa que a Ana Lúcia realizou durante o doutorado em que ela esteve sob minha orientação. Atualmente ela é bolsista PNPD da CAPES, vinculada ao nosso programa de pós-graduação. Então, a Ana Lúcia vai falar um pouquinho para vocês acerca dessa pesquisa que foi publicada sob a forma de artigo na RPOT e que buscava a relação entre estresse percebido, estresse ocupacional percebido e bem-estar no trabalho moderado pela regulação emocional. O estresse ocupacional ele tem sido bastante explorado hoje na literatura de psicologia organizacional e do trabalho. Inclusive foi tema do vídeo anterior que foi apresentado pela professora Kátia Ponte Palacios. Ela fala do fenômeno de estresse ocupacional numa perspectiva como um fenômeno coletivo, um atributo de equipes de trabalho. Só que aqui a gente vai incluir uma outra variável no estresse ocupacional, que é a regulação emocional, que tem se mostrado um fator bastante relevante para explicar a adaptação aos estressores. E por que é importante a regulação emocional? A regulação emocional ela se refere ao manejo das emoções positivas e negativas. E nas pesquisas nós temos observado que as pessoas que regulam bem suas emoções positivas e negativas, isso tem um impacto positivo, tanto nas interações sociais como no bem-estar pessoal. Então, por isso a gente vai testar a moderação das estratégias de regulação emocional nessa relação entre estresse percebido e bem-estar no trabalho. A Ana Lúcia desenvolveu o estudo dela com trabalhadores da indústria, né? E aí a questão é por que, né, desenvolver esse estudo com trabalhadores da indústria? Essa categoria ela tem sido ainda pouco explorada na literatura, principalmente em relação ao bem-estar laboral. O que a gente vê são mais estudos relacionados ao adoecimento do trabalhador, os fatores psicossociais, fatores de risco e muito poucos estudos são feitos relativos ao bem-estar no trabalho. E aí eu acho que o que as pessoas querem entender é de que forma, Ana Lúcia, a regulação emocional, seja ela o que a gente chama de ascendente ou descendente. Ascendente é quando você está diante de situações que eliciam emoções positivas, você tenta potencializar as emoções positivas. E a regulação descendente, ela envolve a eliciação de emoções negativas diante de situações negativas e a necessidade que você tem de reduzir, adotar estratégias para reduzir os efeitos indesejáveis dessas emoções negativas. Então, o que você poderia dizer das conclusões que você conseguiu obter no seu estudo de como interage a percepção de estresse ocupacional com a regulação emocional? Impactando de alguma forma no bem-estar no trabalho. Primeiro, uma coisa importante de falar é que a gente utilizou uma medida específica de regulação emocional. A maioria dos estudos que foram feitos, inclusive no grupo de pesquisa, foi com uma medida de regulação emocional no contexto cotidiano. Então, nós fizemos uma adaptação dessa medida e a medida adaptada ao contexto de trabalho. Então, o que nós concluímos é que a regulação emocional, ela não se comporta, no trabalho, ela não se comporta da mesma maneira que a regulação emocional no cotidiano. E que a gente não encontrou essa regulação ascendente e descendente, como nos outros estudos que tratavam de situações do cotidiano. O que nós concluímos é que existem 4 estratégias que os trabalhadores utilizam para lidar com situações positivas e negativas no trabalho, que seriam as estratégias adaptativas, desadaptativas, funcionais e disfuncionais. Outra conclusão que nós chegamos foi que as estratégias adaptativas e funcionais, elas são preditoras de bem-estar no trabalho. Mas na presença do estresse, elas perdem o valor contributivo, né? E o que significa isso? Isso significa que o aumento da percepção de estresse fez com que os trabalhadores utilizassem mais estratégias disfuncionais e desadaptativas como uma forma de amenizar o mal-estar causado pelos estressores no trabalho.
Só que a longo prazo, né, a gente tem que ressaltar que a longo prazo essas estratégias elas podem ter um prejuízo, um impacto negativo no bem-estar. É importante só destacar que, veja bem, na literatura sobre regulação emocional, a gente estabelece uma classificação clara entre aquelas estratégias que, digamos assim, elas seriam mais funcionais e adaptativas daquelas que seriam disfuncionais e adaptativas. E no estudo da Ana Lúcia, uma das conclusões que a gente pôde obter é que o trabalhador, uma estratégia que na literatura ela é caracterizada como disfuncional, no caso do ambiente de trabalho, que muitas vezes provoca estressores, como por exemplo a expectativa que você tem de que um trabalhador consiga trabalhar bem sob pressão. Quer dizer, faz com que a pessoa adote estratégias que na literatura seriam disfuncionais, mas para o trabalhador eles seriam funcionais para preservar o bem-estar no trabalho, trocando em miúdos. O que a gente quer dizer é que é muito difícil você classificar as estratégias de regulação emocional como funcionais, disfuncionais, adaptativas, desadaptativas, sem que você considere o contexto no qual a estratégia é usada. Então, o que é adaptativo ou disfuncional vai depender da situação que a pessoa está vivenciando, do contexto. Então, inclusive, a gente viu que algumas estratégias, como identificação de falhas e inibição da expressão, que são consideradas desadaptativas, as pessoas consideraram como adaptativo. Enfim, a gente espera que esses resultados eles possam contribuir de alguma forma para os gestores, porque sinaliza-se de forma clara que se você conseguir manter níveis estressores em menores graus, você não faz com que o trabalhador, de alguma forma, tenha que usar estratégias consideradas desadaptativas ou disfuncionais para, de alguma forma, conseguir preservar o seu bem-estar no trabalho. Certo? Então, eu acho que essa é uma das importantes contribuições que o trabalho da Ana Lúcia traz para a literatura. E também a concepção de que o reconhecimento de uma estratégia como adaptativa, desadaptativa, funcional ou disfuncional, ele depende mais da situação do que propriamente de um sistema pré-categorial anterior. Certo? Então, se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão no artigo, consultem o artigo, leiam o artigo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelos e-mails que estão ali especificados. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Um abraço.